Boa tarde a todos. Hoje começamos mais um programa, A Política Nua e Crua. E hoje eu vou começar de um modo diferente, porque tem duas situações que me preocupam muito. Uma é a guerra do Irã e seus impactos sobre o mundo, né? E a outra é a pressão que se exerce sobre o povo cubano. E aí eu volto a um assunto que é extremamente importante e que eu tenho discutido toda vez, a autodeterminação dos povos e a influência do ditador Trump sobre populações. E eu vou ler aqui uma carta aberta ao mundo. E eu faço questão de começar o programa por aqui para que vocês reflitam, pensem e avaliem o momento que a gente está vivendo. Então, aqui, a carta aberta ao mundo, ela foi escrita por Icai Romay, que já fez outro dia uma bela carta aberta que a gente publicou também, mas eu não li aqui nesse programa. Aqui ela começa. A humanidade inteira, as mães do mundo, aos médicos sem fronteiras, aos jornalistas com dignidade, aos governos que ainda acreditam na justiça, meu nome é Milhões. Não tenho apelidos conhecidos, nem acusações importantes. Eu sou uma cubana comum, uma filha, uma irmã, uma patriota. E eu escrevo isso com a alma rasgada e as mãos tremendo, porque o que meu povo vive hoje não é uma crise. É um assassinato lento, calculado e friamente executado a partir de Washington. Perfeito. E o mundo olha para o outro lado. Então, ela continua. Denúncia pelos meus avós. Denuncio que em Cuba há idosos que morrem cedo porque o bloqueio impede que cheguem medicamentos para o coração, pressão, diabetes. Não é falta de recursos, é proibição deliberada. Empresas que querem vender a Cuba são multadas, perseguidas, ameaçadas. Seus governos estão calados. E, enquanto isso, um avô cubano aperta o peito e espera. A morte não avisa. O bloqueio, sim. Denúncia pelos meus filhos. Denuncio que há incubadoras em Cuba que devem ter sido desligadas por falta de combustível. Que há recém-nascidos lutando pela sua vida, enquanto o governo dos Estados Unidos decide quais países podem nos vender petróleo e quais não podem. Que há mães cubanas que viram a vida de seus filhos ameaçar, porque uma ordem assinada em um escritório de Washington vale mais do que o choro de um bebê a 90 milhas da sua costa. Onde está a comunidade internacional? Onde estão as organizações que tanto defendem a infância? Ou as crianças cubanas não merecem viver? Excelente pergunta. E eu vou repetir. Onde está a comunidade internacional? Onde estão as organizações que tanto defendem a infância? Ou as crianças cubanas não merecem viver? Denúncia por fome intencional. Eu denuncio que o bloqueio à fome é fome programada. Vou repetir. Eu denuncio que o bloqueio é fome programada. Não é que falte comida só porque sim. É que eles nos impedem de comprá-la. É que os navios com comida são perseguidos. As transações bancárias são bloqueadas. É que as empresas que nos vendem grãos, frango, leite são sancionadas. A fome em Cuba não é um acidente. É uma política de Estado do governo dos Estados Unidos, refinada por 60 anos, atualizada por cada administração, recrudescida por Donald Trump e executado com sanha por Marcos Rubio. Eles chamam a isso pressão econômica. Eu chamo de terrorismo com fome. Está muito certo, muito justo. Denúncia pelos médicos. Denuncio que nossos médicos, os mesmos que salvaram vidas na pandemia, enquanto o mundo inteiro desmoronou, hoje não tem seringas, nem anestesia, nem equipamento de raio-x. Não porque não saibamos produzi-los, não porque não tenhamos talento, mas porque o bloqueio nos impede de aceder a insumos, peças e tecnologia.
Nossos cientistas criaram 5 vacinas contra a Covid-19. 5, sem ajuda de ninguém, contra vento e maré, contra bloqueio e mentiras. E ainda assim, o Império nos castiga por termos conseguido. Ao mundo, eu digo: Cuba não lhes pede esmola. Cuba não lhes pede soldados. Cuba não lhes pede que nos amem. Cuba pede justiça, nada mais, nada menos. Peço que parem de normalizar o sofrimento do meu povo. Peço que chamem o bloqueio pelo nome, crime de lesa humanidade. Peço-lhes que não se deixem enganar pelo conto do diálogo e da democracia enquanto nos apertam o pescoço. Não queremos caridade, queremos que nos deixem viver. Aos governos cúmplices que calam, a história vai dar-lhes conta. Para a mídia que mente, a verdade sempre encontra fendas. Aos carrascos que assinam sanções, o povo cubano não esquece e não perdoa. Aos que ainda têm humanidade no peito, olhem para Cuba, vejam o que eles estão a fazer e perguntem a si mesmo: de que lado da história eu quero estar? Dessa pequena ilha com uma cidade gigante? Uma cubana, a pé, se recusa a render. Se esse texto te movimentou por dentro, compartilhe. Não me importa se você tem 10 amigos ou 10 mil seguidores. Não me importa se o seu muro é público ou privado. Não me importa se você nunca compartilha nada. Mas isso é diferente. Isso não é uma foto de um pôr do sol. Isso não é uma notícia de espetáculo. Isso não é uma opinião. Isso é um grito. E os gritos não se guardam ouvindo. Eles se replicam, tornam-se multidão. Não estou pedindo uma curtida hoje. Peço-lhes que uses os teus polegares para algo maior do que deslocar a tela. Compartilhe. Para que o mundo saiba que em Cuba não há crise, há um crime. Para que as mães de outros países saibam que aqui tem bebês lutando em incubadoras apagadas pelo bloqueio. Para que os avós de outras terras saibam que aqui há idosos que morrem esperando medicamentos que o Washington não deixa entrar. Para que os governos cúmplices sintam vergonha. Para que a mídia mentirosa não tenha como fugir. Para que os carrascos saibam que não nos calamos. Uma pessoa compartilhando isso não muda o mundo. Milhares, milhões, sim. Não fique com esse texto salvo. Não seja cúmplice do silêncio. Autora, Icai Ramay, Cubana 2026. Faça essa denúncia mais longe que o bloqueio. Compartilhe. Agora. Pessoal, eu não poderia começar e estar mais emocionado do que ao ler essa carta. Essa é a história que esse ditador Trump está querendo impingir aos povos da América Latina. Outro dia foi Venezuela. Hoje é Cuba. Cuba é um povo feliz, um povo alegre, que luta para sobreviver, com essa imposição desse embargo econômico já há décadas, e que agora sofre está sendo estrangulado por um inimigo poderoso que impõe a sua vontade a todos os povos. E aí eu me pergunto, Brasil, nós somos democratas ou não? Nós defendemos a autodeterminação dos nossos povos ou não? Por quê? Porque até hoje eu não escutei falar que daqui saiu um navio carregado de petróleo para levar para Cuba. Por quê? Não tem sentido isso que estão fazendo ali. Essa história que ela contou aqui das incubadeiras me faz chorar. A história de avós que são como eu, pessoas de idade, que lutaram a vida inteira, que não têm remédios para sobreviver, que estão morrendo. Isso é crime. A história das crianças que sofrem, os pais que não conseguem trabalhar.
E nós não nos emocionamos com isso. E não exigimos que os povos democratas desse mundo tomem uma atitude contra esse ditador safado do Trump. O que é que nós estamos esperando? O que é que nós estamos contemplando e achando que não, é um problema lá de Cuba, de coisa. Não, é um problema que hoje é em Cuba e amanhã será contra nós. Pensem nisso. Ou vocês acham que essa movimentação da extrema brasileira, sustentada pelo mercado e companhia bela, não está provocando este clima contra o Brasil? E que se nós ganharmos a próxima eleição, nós corremos o risco de ter uma continuidade de golpe no dia seguinte. E que nós vamos ser sufocados. Então, pelo menos, tenham solidariedade com o povo cubano. Tem solidariedade com o povo do Irã, que está sendo bombardeado todos os dias. Está sendo bombardeado por interesses mesquinhos. Tenham solidariedade contra esses povos que estão sendo oprimidos. Nós não podemos conviver com este clima. Nós não podemos deixar com que isso continue a destruir a humanidade, a destruir o nosso planeta, para troco de interesses espuros, safados, que não trazem benefício para os povos em geral. Só os trazem a miséria, a destruição, a morte, como nós estamos vendo nessa carta. Ou vocês acham que o povo cubano tem onde guardar comida porque a geladeirinha quebrou ontem? Não, não quebrou. Ela não tem como funcionar. Eles não têm recebendo comida para comer. Porque um ditador que tem uma máquina de guerra se dispõe a fazer isso. Enquanto isso, nós estamos preocupados se o presidente Lula tem que ir lá em abril ou em maio para conversar com... Não tem nada a conversar, nada. Tem que botar um navio lá carregado de petróleo para ajudar o povo cubano a produzir energia. Temos que levar tecnologia para que eles possam sair dessa dependência absurda de petróleo. Nós temos que agir. Nós, que lutamos toda a nossa vida pela democracia, e lutamos por um país muito melhor, muito mais soberano, muito mais democrático, muito mais socialmente justo, muito mais igualitário, nós temos que reagir. Nós temos que nos unir, dar braços com o povo cubano para ajudá-lo a se defender. E temos que pressionar o governo brasileiro para que tome uma atitude. Não basta nota diplomática, isso chega. Também não quero falar que nós não saímos para a guerra, que nós não temos condição de sair para a guerra nenhuma, nem para defender o nosso país. Mas nós temos que ter capacidade de enfrentar, de combinar com o México, de combinar com a Colômbia, de combinar com outros países que ainda estão livres, que ainda pode ser livre, combinar com a China, combinar com a Rússia, e mandar os navios, mandar os granelheiros para levar alimentos e para levar petróleo. É uma questão humanitária. E é uma questão humanitária importante e que envolve princípios extremamente importantes para o nosso mundo, para o nosso planeta. É o poder da autodeterminação de cada povo e a solidariedade internacional para que esses povos continuem a se evoluir, a se desenvolver sem pressões internacionais bloqueando e asfixiando esse povo. Então, companheiros, comecei de uma forma dura, mas eu não tinha como não me emocionar perante essa carta. Eu não teria como não me emocionar frente a esta luta, a esta foto. Eu não teria como não me emocionar perante o que está ocorrendo com esse povo tão sofrido como é o povo cubano. Mas é um povo que tem garra, que tem luta e que sabe o que fazer. Mas que está sob ameaça. Bom, hoje nós invertemos um pouco a ordem, que nós começamos com um assunto extremamente grave, que era a questão de Cuba.
e o que está sendo feito com Cuba nesse momento, né? A pressão que ela está sofrendo. Mas vamos então para o nosso editorial. O Brasil não é quintal, a humanidade não é mercadoria. O que você vai ouvir hoje é apenas uma análise política. É um manifesto contra a soberania, contra o sufocamento da dignidade humana e a tentativa de sequestro da nossa soberania. A política aqui é apresentada nua e crua, sem os filtros da mídia corporativa que normaliza o absurdo. Primeiro assunto: o infanticídio geopolítico em Cuba e no Irã. Começamos com o estômago revirado, mas os olhos abertos. A carta de Icai Romay expõe as entranhas de um crime de lesa humanidade, o bloqueio a Cuba. Não é embargo, é assassinato calculado. Como aceitar que incubadoras sejam desligadas por falta de combustível? Como admitir que idosos morram por falta de insulina, enquanto Washington dita quem pode comer e quem deve morrer? Essa mesma sanha agressiva se estende ao Irã, que hoje resiste a uma ofensiva brutal dos Estados Unidos e de Israel. Enquanto o ditador Trump e agências reguladoras ameaçam a imprensa, que ousa mostrar a verdade sobre a guerra, nós perguntamos: onde está a autodeterminação dos povos? O Brasil democrático tem o dever moral de enviar navios, óleo e solidariedade, rompendo o cerco da fome programada. Isso tem que ser feito junto com outros países, mas tem que ser feito. Petróleo, assalto ao bolso do povo. Enquanto o Brasil queima, enquanto o mundo queima, o Brasil se ajoelha. É uma aberração que o país de autossuficiência seja refém da paridade internacional. A Petrobras foi fatiada. Venderam nossas refinarias e a BR distribuidora para alimentar rentistas. A manchete é clara. É urgente recuperar a natureza pública da Petrobras. Não aceitamos mais pagar em dólar por um petróleo extraído em reais. O lucro deve ser razoável. O custo deve ser nacional. E o excedente deve servir ao nosso desenvolvimento, não a bônus de acionistas estrangeiros. Enquanto pagamos R$ 1 trilhão em juros no ano passado, a produção nacional agoniza com uma Selic que é um garrote no pescoço do empresário e do trabalhador. Alerta vermelho, soberania brasileira sob ataque. O perigo não é apenas econômico, é territorial. A sanha de Trump no Porto de Santos é um assunto que nós vamos tratar. O cônsul-geral dos Estados Unidos tenta ditar quem vence leilões no Brasil, pressionando contra empresas chinesas. Isso tem um nome: extorsão diplomática. O cavalo de Troia do terrorismo. A tentativa de classificar organizações brasileiras como terroristas, sob a ótica de Washington, é o pretexto que eles precisam para uma intervenção militar direta. Vimos os 30 mil militares mobilizados no Equador sob o escudo das Américas. O Brasil não pode ser a próxima peça desse tabuleiro de dominação. A guerra invisível no ambiente digital. Quem controla o ambiente digital controla a mente e o voto do cidadão. Essa é a nova fronteira da guerra. Se não tivermos soberania sobre nossos dados e sobre o que circula em nossas redes, nossas eleições serão decididas em salas fechadas no Vale do Silício. Esperem que vocês vão ver isso. Conclusão: só tem um caminho: resistir. Esse é o único caminho. O programa de hoje é um chamado à resistência. Não aceitaremos a fome em Cuba, não aceitaremos a intervenção no Porto de Santos e não aceitaremos que a Petrobras seja uma agência de transferência de renda do pobre para o banqueiro. A política é nua e crua, porque a realidade não espera. O Brasil pertence aos brasileiros e a humanidade exige justiça. E com isso, nós seguimos o nosso programa. O Brasil é autossuficiente na produção de petróleo.
E eu continuo a defender que o petróleo é nosso. E por que eu defendo isso? Primeiro, porque quando a gente lutou por essa bandeira, petróleo é nosso, a gente queria que o Brasil fosse autossuficiente na produção de petróleo. Isso nós atingimos essa possibilidade em 2006, não me engano, com a descoberta do pré-sal, nós passamos a ter, então, uma condição privilegiada em relação à, à produção de petróleo. Mas, a partir do golpe de 2016, mudou-se a estrutura da Petrobras, mudou-se o esquema. Então, foram vendidas algumas refinarias importantes, foram vendida a BR Distribuidora. Então, isso mudou completamente. As últimas diretorias, e no governo Lula 3, também está sendo mantido esse mesmo processo. Basta descobrir um novo ponto de extração de petróleo, para que no dia seguinte tenha um edital já vendendo isso para uma empresa estrangeira. Então, e nós ficamos com o quê? Com uma parte. E eles lucram muito. E nós passamos a ser de uma empresa estatal, que foi construída à base do suor do povo brasileiro. Hoje ela é 50,26% do governo. Mas os outros 49% mandam. E quem manda é o mercado. E o mercado internacional exige lucros cada vez maiores. Cada vez querem maior lucratividade e tudo mais. A ponto de que a Petrobras, esse ano, resolveu que ia parar com os projetos de desenvolvimento da empresa para garantir a rentabilidade dos acionistas. Porque o barril do petróleo estava a R$60, 60 reais cada barril. Aí vem a guerra do Irã. E o preço do petróleo sobe para 100, 120 e pouco, 100, agora está 100. E o que acontece nesse processo? Nós teríamos uma proteção natural nossa, que seria, nós temos petróleo, nós podemos produzir aqui mesmo, a guerra do Irã, deixa ela acontecer lá, é problema deles. Mas nós temos um modelo de negócio, onde a gente exporta petróleo bruto, importa 35% do diesel que é consumido aqui dentro, importa uma parte da gasolina que a gente produz aqui dentro, outra parte é produzida por terceiros. Então, em vez de nós praticarmos os preços do petróleo brasileiro para os brasileiros, nós praticamos os preços internacionais. Com isso, a gente aumenta mais de lucro e os acionistas ficam mais contentes. Essa é a lógica que está sendo adotada hoje. Mas isso não é bom para nós. Tanto não é bom que começou a guerra do Irã, essa agressão absurda dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã. No dia seguinte, os postos já estavam subindo os preços. Independente, eles não tinham comprado petróleo a preço maior, nem coisa nenhuma, eles já estavam subindo os preços. E não tinha nada que jogasse esses preços para baixo. Porque antigamente, quando a BR Distribuidora era da Petrobras, não era a Vibra, que é hoje, que só usa a marca Petrobras, e que leva, inclusive, a fama de que quem não está entregando é a Petrobras. Não é a Petrobras, é essa Vibra. Então, eles começaram, de uma forma especulativa, a subir o preço do petróleo, o preço da gasolina, o preço dos derivados, e aí, por consequência, o álcool, como é 70% do preço da gasolina, também subiu. Então, tudo subiu. Apesar de serem insumos brasileiros, tudo subiu. E aí mostrou como nós somos dependentes, como essa política neoliberal, que diz que nós não temos que ter setores estratégicos sobre o poder do Estado, como nos torna vulneráveis. Aí o governo sai correndo para tirar o piso COFINS do diesel para não ter uma greve de caminhoneiros. Porque os caminhoneiros começam a pressionar, eles sempre tiveram ligado com a direita, então é uma boa chance de queimar o chão. E também eles têm razão. Você sai de casa pensando que vai gastar 2 mil numa viagem e vai gastar 3. Não tem muito sentido, né?
Ele vai pagar para trabalhar. Então, essa questão, ela é uma questão que eu volto sempre, mas que eu acho que é extremamente importante, que a gente aprenda que não basta a gente ter uma empresa Petrobras com 50,26% do governo do Estado. Nós temos que ter domínio sobre essa empresa. Nós temos que ter domínio e priorização da nossa produção. Nós vamos produzir não para vender petróleo bruto para os outros. Nós vamos produzir os insumos que nós necessitamos para o nosso desenvolvimento. E o que sobrar desses insumos, nós vendemos um insumo. E não essa política de venda de matéria-prima. Né? Então, essa paridade internacional ela é extremamente prejudicial para o brasileiro. E aí, uma situação dessa que não depende do país, não depende de quanto nós conseguimos produzir, não depende de nada, mas depende de que os Estados Unidos quando resolveram atacar o Irã, de repente, nós aqui estamos sofrendo as consequências. E vamos sofrer com inflação, com não sei o quê, e a extrema-direita vem surfando, porque está vendo a inflação, está vendo isso, está vendo aquilo, você não consegue. E mudando o discurso, defendendo uma política que foram eles que fizeram. E nós não tivemos coragem de dizer não, isso não. Nós temos que ter controle. Os nossos postos Petrobras têm que vender combustível da Petrobras ao preço que a Petrobras consegue vender. E como é que é esse preço? Como é que ele é composto? É o preço de produção do petróleo, mais a produção da refinaria, mais o lucro que a empresa vai ter. E que não pode ser exagerado como das multinacionais. Então, nós temos que repensar esse processo. E voltar a pensar como pensavam os nossos antigos companheiros e militantes que pensavam que o petróleo é nosso e tem que ser nosso. E tem que continuar sendo nosso. Não pode ser diferente disso. Então, essa é a nossa mensagem. O petróleo é nosso e tem que continuar sendo nosso. E nós temos que tirar dele o maior proveito. E chega dessa política da Petrobras de trabalhar com preços internacionais de petróleo. Outro assunto que está chamando muita atenção é que, cada vez mais, nós somos dependentes do ambiente digital para tudo. Hoje a gente já não sai mais por aí numa loja para comprar bem qualquer. Já compra pela internet. Hoje você não lê o jornal em papel, você lê pela internet. Hoje você recebe notícias pela internet. Isso tudo afeta a capacidade de inteligência e de discernimento das pessoas em relação ao que é verdadeiro e o que é falso. E aí, quem controla esse ambiente digital, ele vai influenciar as eleições. Essa é uma das armas de guerra mais poderosas que existe hoje no mundo. Basta ver que o Irã, há uns meses atrás, teve algumas revoltas lá que eram incentivadas pela internet. Aí o Ayatollah resolveu proibir a internet. Aí puseram o Elon Musk, botou de graça para todos o acesso à coisa. Graças a que eles tinham tecnologia, eles conseguiram inibir os sinais também do Elon Musk. Mas é assim que se faz. E é assim que vai se fazer no nosso Brasil esse ano. Nós não estamos nos preocupando muito em discutir que Brasil nós queremos. Nós não estamos nos preocupando em discutir o que nós pensamos em termos de Brasil. E nós estamos deixando se levar por uma mídia vendida e por um conjunto de informações que rodam pela internet, que são sustentadas pela CIA, pelas grandes capitais, pelo mercado, e que vão levar as pessoas a chegarem a conclusões erradas. Quantos não estão culpando o governo Lula pelo aumento do diesel? E o que tem a ver o governo Lula com o diesel? Ele tem sim.
Ele tem por omissão, que devia chegar, mandar olhar para todos os postos, todos, ver se o preço está compatível com a planilha de custos da empresa. Isso ele tem. A fiscalização é extremamente importante. Mas ele tem o maior, que é recuperar a BR Distribuidora, que é recuperar as empresas de refino de petróleo, melhorar as unidades de refino. Na última eleição nós vimos, última eleição não, acho que foi na época da Dilma ainda, né? Tinha aquela refinaria que o Brasil tinha comprado nos Estados Unidos, e que era uma coisa assim, absurda, não sei o quê. Será que hoje ela não faz falta para nós? Nesse momento? Será que a política de vender petróleo é boa para o Brasil? Será que a política de vender terras raras in natura para os Estados Unidos é boa? Vai ser assinado um convênio com Goiás. Será que é boa? Ou será que isso é decretado de uma vez por todas? Não isso, vários movimentos que acontecem, o rentismo e tudo mais, uma série de movimentos que atrapalham o desenvolvimento desse país e que não nos levam para frente, só leva para trás, mas privilegia pequenos grupos. Como é o caso, grande notícia de hoje, baixou de 15% para 14,75% a taxa Selic. Quem de vocês vai sentir isso no bolso? Ninguém. Mas essa Selic a 15%, ou 14,75%, ou 14,5%, afetam tremendamente a produção nesse país. E a gente começa a ver com naturalidade as notícias de empresas importantes falindo. Porque não consegue pagar isso. A gente consegue ouvir e saber e sofrer na pele os custos do dinheiro no dia a dia. E isso gera a fome, isso gera o atraso do país em termos produtivos, isso atrapalha o emprego. Porque hoje, quando se fala, atingimos um nível de emprego, então, tá bom, mas parte desse emprego é Uber, ou modelo Uber. Isso é o que nós queremos para esse país? Ou isso não vai ter um custo lá para frente, diferenciado? Queira ou não queira, o ano passado nós jogamos 1 trilhão fora, 1 trilhão, para pagar juro de rentista. Juro que poderia estar na produção. Juro que poderia estar no desenvolvimento desse país. Juro que poderia estar na melhoria da infraestrutura. Aí nós teríamos um emprego de qualidade. Juro que poderia estar na educação, poderia estar na saúde, e continuaremos tendo empregos de qualidade. Agora, juro na mão de rentista, desculpa, isso não é política de governo progressista. Isso, vocês me desculpem, isso não é política de governo progressista. Isso é política de governo atrasado. Bom, voltando à questão da interferência que esse ditador Trump está tentando fazer em todos os setores, ele está querendo, no Brasil, ele tem duas propostas. Uma, para transformar o PCC em terrorismo. Por quê? O dia que puserem na tela, porque eles são criminosos, está lá, está aqui na testa. Isso não tem nem dúvida. E o governo está trabalhando em relação a isso. Mas colocar que eles são terroristas e dar oportunidade aos Estados Unidos vir aqui jogar bomba aqui em cima de São Paulo, do Rio de Janeiro, do Recife, de Salvador, para explodir uma banquinha do PCC. Quando a gente sabe que isso só pode ser combatido, como está sendo combatido pelo governo, que é seguindo o dinheiro. É lá, onde é que ele está indo, onde ele está fluindo, como ele está fazendo. E com isso já foi a REAG, já foi o Banco Master, já foi uma série de outras trambicagens que tinha por aí. Foi só pegar ali. Chegar na conclusão de que o próprio mercado faz parte desse tipo de...
de insuflar esse mercado, o mercado do PCC e do Comando Vermelho. Mas isso não é coisa para os Estados Unidos. Falar que é terrorismo é dar oportunidade de eles virem intervir no Brasil. E isso nós não podemos permitir, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Como também não tem sentido os Estados Unidos querem impor ao Brasil que receba os presos deles. Não temos nada a ver com as políticas internas deles. Não temos que receber preso de ninguém. Ah, porque El Salvador recebe. El Salvador é El Salvador. Brasil é Brasil. O Brasil tem que ser um país democrático, soberano, tem que ser socialmente justo, tem que ser igualitário e tem que ser tecnologicamente avançado para ele ter progresso. E não ser dependente e ser um protetorado dos Estados Unidos. Esse não é o objetivo nosso. Não é, nunca foi e nem nunca será. Aqui, olha, veja mais uma do ditador Trump. Você vê, gozado, esse programa está falando muito desse ditadorzinho safado, né? Mas ele precisa ser coibido. E ele tem que ser nosso assunto. Porque ele está interferindo, inclusive, na política brasileira. Inclusive, vai interferir na política eleitoral. E vai interferir no futuro governo. E já está interferindo no governo atual. Já interferiu com os tarifaços. Está interferindo com uma série de outras questões. E ele não vai sossegar. Porque vocês vão começar a entender que Make America Great Again significa pegar todo mundo que está no quintal e jogar para dentro. E trazer tudo que tem de bom para os Estados Unidos. E é isso que nós queremos? Cadê a nossa independência? Cadê a nossa capacidade de evoluir, de se desenvolver? Isso é um atraso completo. E aí, o Donald Trump, ele entrou nessa roubada da guerra do Irã, junto com Israel. E a imprensa americana começou a falar mal dessa guerra. E aí ele diz o seguinte, ó, ele está ameaçando a imprensa que está cobrindo a guerra do Irã, dando uma visão diferente da que ele quer dar. A gente já conhece isso, né? Isso a gente via muito na ditadura e vê ainda hoje. Porque se você ler os jornais de hoje, do Estadão, da Folha, do Globo e tudo mais, você não vai descobrir nada de novo em relação à guerra do Irã, a não ser o lado americano. E lá nos Estados Unidos, pelo menos, tem uma imprensa que é poderosa também, financeiramente, tudo, que se dá o luxo de querer discutir esse assunto. Porque sabe que se compartilhar o que o Trump quer, vai colocar os Estados Unidos, de uma vez, vai colocar de novo numa mesma situação como já colocou no Iraque, como já colocou no Vietnã. E o custo para o povo americano vai ser muito alto. Então, isso é uma questão que a gente tem que dar uma boa olhada. Há uns programas atrás, a gente já falou sobre isso aqui. E dá uma olhada na nossa imprensa também. Nós não queremos coibir a imprensa. Nós queremos que ela seja honesta. Que ela pratique o jornalismo que ela diz que ela prega, e não que ela pratica. E aí, dentro dessa política do Make America Great Again, está aqui, o governo dos Estados Unidos iniciou nesse domingo, dia 15, uma operação que mobiliza cerca de 30 mil militares e impõe toque de recolher em 4 províncias do país, em meio ao avanço da presença dos Estados Unidos na política de segurança equatoriana. A operação ocorre, eu estou lendo isso aqui, isso foi publicado, o Equador mobiliza 300 mil militares em operação conjunta dos Estados Unidos. E quem fez esse artigo foi Lucas Tots, no vermelho. A operação ocorre em contexto de ampliação da presença dos Estados Unidos em estruturas de segurança do país. É isso que eles estão querendo propor aqui também. O Equador integra a aliança regional criada pelo governo Trump sob o nome Escudo das Américas, que reúne 17 países da América Latina e do Caribe, e prevê coordenação militar e de inteligência sob a liderança de Washington para ações contra o crime organizado no país. Então, eles estão coordenando e eles estão mandando. E o Equador é mais um que está de cabeça baixa.
olha, não estamos satisfeitos ainda não. Veja lá, no Centro de Convenções Rebouças, em São Paulo, o cônsul-geral dos Estados Unidos, Kevin Murakami, subiu o tom durante o Brasil Logistics and Supply Chain Forum, com empresários, especialmente do setor portuário. Segundo os participantes, Murakami pôs as garras de fora ao afirmar que não seria do interesse de Washington que o leilão do PECOM 10, um projeto de mega terminal de contêineres avaliado em 6,4 bilhões, com um contrato de 25 anos, terminasse com a vitória de uma empresa chinesa. Olha o que eles estão falando. Como se a gente tivesse que obedecer a eles. Né? Então, no Brasil, o Porto de Santos é o maior da América Latina. Escoa a maior parte da produção de soja e minério do país. Para os Estados Unidos, permitir que a China controle um terminal desse porte, no coração do agronegócio brasileiro, é visto como uma perda de terreno inaceitável. E aí, eles estão querendo impor até quem serão os nossos parceiros. Que a tática deles é pressionar as nações e barrar investimentos chineses em setores vitais como energia, 5G e logística. Essa postura ignora a necessidade de investimento em infraestrutura que os países da região possuem. Enquanto a China oferece financiamento e tecnologia para megaprojetos como Xangai, a resposta de Washington tem sido baseada em sanções, tarifas e pressão diplomática para desidratar a influência asiática. Até agora, o governo brasileiro tem mantido o foco na eficiência logística e na atração de investimentos terceirizados. O desafio do Brasil não é abrir mão da autonomia nacional. Ceder às pressões de Washington para excluir empresas chinesas, além de ferir a soberania, dificulta e encarece o desenvolvimento da infraestrutura brasileira. Por isso que eles também estão tão interessados em intervir no nosso país e no nosso processo eleitoral, porque eles querem um governo obediente a eles. Isso eles conseguem negociar tanto com o Ratinho Júnior como com o Flávio Bolsonaro. E também conseguem com o Lula. Só que com o Lula tem mais dificuldade. Então, para eles, na cabeça deles, eles precisam ter alguém que seja obediente. Seja igual à atual presidente da Venezuela. Ela obedece caladinho e faz direitinho o que eles querem. E é isso que nós queremos para o nosso país? Acho que não, né? Então, com isso, hoje a gente passou por um programa. Eu comecei muito triste com aquela carta aberta de Cuba, mas acho que a gente atingiu um ponto bom de conversa. Então, até a próxima semana. Eu agradeço a presença de todos. Tá? Tchau.